Olá, está no ar o De Cara com a Imprensa deste sábado e hoje nós vamos falar sobre aposentadoria e benefícios. O que diz a lei? A nova lei da Previdência Social. Muitas mudanças, fator previdenciário, aposenta, não aposenta, agora somando o tempo de serviço, somando a idade, tem que chegar aos 85, aos 95 pontos, vai a 100, não vai? Tudo isso nós vamos saber no programa de hoje com o doutor Matheus Ferreira Leite, que está aqui nos estúdios e vai esclarecer um pouco para a gente a luz da nova lei, da nova legislação sobre essa questão aqui no nosso programa. Daqui a pouco, depois do intervalo. Fique conosco. A educação beltronense segue crescendo e gerando novas oportunidades a todos. A Escola Municipal Madre Boaventura, no bairro São Miguel, está concluída. Com recursos próprios do município, a Prefeitura terminou esta obra. Além disso, em parceria, está construindo mais 6 escolas novas, 3 na cidade e 3 no interior. Serão 2.800 alunos beneficiados, com espaços modernos e adequados ao bom aprendizado. Prefeitura de Francisco Beltrão. Desde 1989, o Jornal de Beltrão transforma fatos em informação, publica e compartilha a história do Sudoeste. A informação que você recebe diariamente feita com responsabilidade e competência. Notícias, publicidades, livros, revistas, Guia Paraná Sudoeste e destaques do ano. Essa é a editora Jornal de Beltrão. Há 25 anos, o leitor em primeiro lugar. Realeza, aqui a vida tem mais valor. Sintonize TV Beltrão, canal 31, a imagem do Sudoeste. Ela está em novo horário, sempre com novos convidados, trazendo assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Leda Nagli no Sem Censura, de segunda a sexta, agora às 5 da tarde. Já estamos de volta com o De Cara com a Imprensa. O De Cara com a Imprensa deste sábado, hoje, vamos falar sobre Previdência Social. Vamos falar sobre direitos, os seus direitos. Eventualmente, você está aí às vésperas de se aposentar ou conhece alguém que está nesse caminho, quer saber das muitas mudanças, não é, doutor Matheus? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para bater um papo com a população de Francisco Beltrão, através da lente da TV Beltrão aqui no De Cara com a Imprensa. Seja bem-vindo. Nós que agradecemos essa oportunidade, né? Tentar trazer alguns esclarecimentos aí à população, aos seus telespectadores. Pois é, são muitas mudanças, né? Com certeza, muitas mudanças. A alteração é recente, né? Muitas mudanças. A Previdência Social brasileira é de uma dinâmica enorme, ela está mudando a cada dia. Todos os dias tem mudanças. E é isso que nós vamos tentar discorrer brevemente aqui com você. Um dos temas que está mais à cabeça do cidadão é a questão do fator previdenciário, que é assunto do dia a dia nosso aqui na imprensa, também agora da pontuação para aposentadoria, mas muitas dúvidas surgem em relação aos que aqui em Francisco Beltrão, na nossa região especialmente, que atuaram na roça, que tem o tempo para contabilizar o tempo do campo, o tempo do trabalho na roça, com o tempo da cidade, tudo isso e todas essas mudanças. Uma das questões que nós falamos aqui fora do ar, que o senhor me deixou surpreso, que eu já quero falar logo no começo do programa, é a seguinte pergunta: a Previdência Social, o INSS, não é, o Instituto Nacional de Seguridade Social, é deficitário do ponto de vista financeiro ou é superavitário? Ou seja, deve mais ou ainda tem dinheiro em caixa? Pois é, nós vamos desvendar isso hoje aqui e já posso antecipar que a Previdência Social brasileira, a Seguridade Social, é superavitária há muitos anos. Não é? Nós vamos colocar isso aqui bem às claras. A grande verdade é que o país vive há muito tempo e recentemente uma crise política, econômica e social das mais profundas. Né? O nosso governo está inclusive com momentos inéditos, né? Em aspecto, por exemplo, de orçamento negativo, né?
Talvez a negatividade da Previdência inspirou o governo até apresentar um orçamento negativo, que não é possível, juridicamente é impossível. Isso é um ato completamente inaceitável. Um governo apresentar um orçamento negativo. Do mesmo modo, as chamadas pedaladas que estão acontecendo, né? O Tribunal de Contas indeferindo as contas. Então, isso tudo envolve a Previdência Social, que é talvez a pasta mais importante do governo, que tem uma arrecadação enorme, né? São por volta de 660 bilhões por ano que ela arrecada. Então é uma pasta bastante robusta, né? E que realmente, nesse momento, a Previdência passa a ser o menino, o primo pobre, enfim, a causa de todos os males, mas isso não é verdade. Pois é, recentemente, inclusive, funcionários da Previdência Social estabeleceram uma greve, boa parte do país, se não todo ele, buscando melhores salários, condições melhores de trabalho e tudo mais. Mas me pareceu, pelo que a gente acompanha, uma greve bastante tranquila, sem manifestações, sem brigas, nem o governo dizendo, olha, volta a trabalhar, e nem os funcionários dizendo, olha, governo, me pague mais que eu volto, aquela coisa toda. A gente viu essa movimentação no momento em que o governo precisava economizar, digamos assim. Dá pra gente associar uma coisa a outra? Infelizmente, a gente vive um momento ímpar na história econômica e política do país. Agora acabou a greve do INSS, depois de 2 meses praticamente, né? E iniciou a greve dos bancos. Então aquela pessoa que estava com problema de não poder receber, porque o INSS estava fechado, continua agora com o mesmo problema, porque os bancos continuam fechados. E realmente não há uma diligência, um espírito de dinamismo, não é? Para buscar uma solução. Enfim, isso são prejuízos que se acumulam e que realmente a perspectiva vai ficando cada vez mais difícil, não é? Então, efetivamente, o momento é de bastante dificuldade. As mudanças, elas acontecem até mesmo pela briga que vem acontecendo entre os poderes, o poder legislativo, o poder executivo, o próprio poder judiciário, em todo esse emaranhado de situações, e causa uma situação turbulenta no país. Estamos num estado difícil, aumentando o desemprego. O Brasil é um país que tem mazelas incríveis de miséria, de pobreza, favelas, analfabetismo, IDH em 80º, né, lugar, né? 80 países, não é? Estamos em 80 países 79 à frente 79 do Brasil. À frente do Brasil. Quer dizer, então quer dizer que nós estamos com problemas graves para serem resolvidos. E somos uma sociedade, um país pujante, em desenvolvimento, 8ª economia do mundo. Não podemos nos render. Nós temos que levantar a cabeça, partir ao trabalho e, lógico, a Previdência Social, ao contrário do que diz o governo, que nós vamos demonstrar aqui, ela é superavitária e, sobretudo, é uma pasta em que o governo deve dedicar toda a sua prioridade, porque nenhum país vai se desenvolver sem que tenha uma previdência social tranquila, porque a Previdência Social, na verdade, ela é dos trabalhadores. A Previdência Social é feita dos pobres, dos pequenos. A Previdência Social não é feita pelos ricos, pelos milionários. Até porque a Previdência Social, ela atende até um teto. E um milionário não vai ter interesse de se aposentar com o teto da Previdência Social, que é R$ 4.500. Milionário, para ele, não interessa isso. O grande empresário, o investidor, não interessa. Mas o trabalhador precisa disso. Precisa dos seus 3 salários, dos seus 4 salários. E esse salário precisa ser mantido. Não pode ser a cada aumento que dá, ir perdendo o poder aquisitivo. Né? E perdendo o poder aquisitivo. Então, são situações que nós precisamos, a sociedade brasileira precisa tomar atitudes, porque a Previdência não é do governo. A Previdência é do povo e, sobretudo, do trabalhador, daquele que contribui. E, sobretudo, a Previdência pode ser feita pelo jovem. O jovem tem que começar a contribuir, acreditar, mas para isso o governo tem que ser aquele que vai inspirar o povo a acreditar e pagar e ter certeza que ele, a hora que necessitar, por um acidente, uma circunstância qualquer, ele vai ter a assistência, a proteção da Previdência Social. Agora está cada vez mais difícil se aposentar, né? Com as mudanças recentes, a soma para as mulheres chega a 85 pontos e para os homens 95 pontos. Explica um pouco para a gente o que é essa soma
alguns pensam que precisa ter 95 anos de idade para se aposentar. Não é isso. Não é. Qual é a fórmula matemática? Então, veja, nessa discussão, o fator previdenciário se constituiu assim um revés terrível de debates em todos os órgãos, Poder Legislativo, Executivo, Poder Judiciário. Eu tenho clientes, a população sabe disso, pessoas que se aposentam ganhando 40% da renda. Não é possível. Agora, ele também tem um lado bom, ele pode ser bom em certos momentos. Todavia, via de regra, ele só prejudicou toda a sociedade brasileira, o fator. Então abriu-se esse debate e agora surgiu essa alternativa da aposentadoria por pontos. A aposentadoria por pontos, num primeiro momento, ela vai beneficiar uma camada de pessoas, mas não vai beneficiar todos. E em curto prazo de tempo, ela será tão mais nociva, infelizmente, do que o próprio fator. Como você disse, hoje 85 pontos para a mulher e 95 pontos para o homem, não é? Mas daqui a pouco vai ser 100 pontos para o homem. Quando for 100 pontos, quer dizer que o homem vai ter que ter 35 anos de trabalho e 65 anos de idade. De idade. 65 e 35 de trabalho, não é? Porque contribuição corresponde a trabalho. Como você conceber um trabalhador que trabalha, por exemplo, numa atividade industrial, em que ele faz 60 a 90 movimentos por minuto? Não há essa possibilidade humana, física, de resistir 35 anos nesse quadro, para só então ter o direito à aposentadoria. Então, efetivamente, são questões sociais graves que nós vamos ter que enfrentar, a sociedade brasileira vai ter que enfrentar e corrigir. Mas, sobretudo, a Previdência Social é, sem dúvida, a maior pasta, a maior fonte de recurso e de política pública que o país tem para incitar e incentivar. São 660 bilhões ano que são arrecadados. É uma fortuna. A briga do governo, o orçamento é 30 bilhões. 30 bilhões, me parece. Não é? Só a Previdência arrecada 670 bilhões. Agora, imagina quanto arrecada o Ministério da Fazenda, o Imposto de Renda. Não é? Então, são recursos enormes que que vão para o governo e que precisam ser bem administrados e que há uma perspectiva tranquila de atender a todos os interesses, especialmente na questão social, né? Que a Previdência atende a um direito social, organiza a sociedade socialmente. Pois é, o senhor fala que a Previdência Social é uma das pastas superavitárias do governo, e o governo não diz isso, né? Diz que é deficitário, que tem dificuldades, que está precisando cortar. E no ajuste fiscal, encaminhado para apreciação dos parlamentares na Câmara e no Congresso, veio o corte de benefícios como o seguro-desemprego, ajustes no seguro-desemprego, por exemplo. Perfeito. Né? O que isso interfere no dia a dia do Em verdade, você veja, inclusive anunciaram também a possibilidade de corte no Bolsa Família, 35% do Bolsa Família. É um programa dos mais felizes que se executa no governo, o Bolsa Família. Não se pode negar isso. Agora, cortar 35%, seguramente... mas essa foi uma sugestão do deputado Ricardo Barros, que é paranaense, que é o relator do orçamento. Perfeito. É uma sugestão dele que novos benefícios não sejam concedidos, que aqueles que vão expirando, aqueles que vão saindo do programa, que se mantenha assim. Essa é uma sugestão, né? Exato. Mas que foi veementemente rechaçada tanto pela situação quanto por alguns membros da oposição, que acham também, assim como o senhor, que é um dos programas que faz essa distribuição necessária. Sim, é verdade, porque o país tem muito problema de pobreza. É preciso haver uma melhoria nas condições de vida das pessoas. E esse programa tem cumprido esse papel. Agora, realmente, ele precisa ser canalizado de forma institucional, tem que ser de modo organizado dentro da própria Previdência Social. E a Previdência Social, como já está sendo dito aqui, neste ano de 2014, ela 15. Teve... o ano passado, né, porque então. o 15 não encerrou ainda. No ano passado ela teve 54 bilhões de superávit, né? Então esse é um grande problema que o governo daqui a pouco vai ter que explicar sobre as pedaladas. A Previdência Social teve 54 bilhões em 2014, teve 82 bilhões em 2012,
teve 76 bilhões em 2013. Isso são dados que é acompanhado pelo CIAF, né? Órgãos de controle financeiro, auditores fiscais da ANFIP, que são públicos, eu te mostro na internet para você, são do conhecimento público. Então isso o governo não pode cometer, essa falta de idoneidade, essa falta de publicidade, né? De transparência, né? E não dizer a verdade para o povo. Então a grande verdade é que a Seguridade Social, ela envolve a saúde, a previdência social e a assistência social. E o governo só fala da previdência social. Seria mais ou menos como você ter duas notas de R$50 e colocar as duas no bolso direito e falar, olha, meu bolso esquerdo está deficitário, não tem dinheiro algum. Entende? Mas a grande verdade é que a Seguridade Social arrecadou em 2014 660 bilhões e teve o superávit de 54 bilhões. Não sou eu que digo, né? É a ANFIP, né? Que é a Associação dos Auditores Fiscais, né? Da União, que eles divulgam esses dados. Para onde é que vai esse superávit? No que é utilizado esse fundo? A grande verdade é que a Previdência Social brasileira, ela é mal usada. O dinheiro da Previdência Social é mal usado. E há muitos anos. Uma dúvida que eu particularmente tenho, talvez o senhor possa nos esclarecer, é o seguinte: alguns falam de algumas aposentadorias especiais de juízes, de governadores, de pessoas de alta autoridade que se aposentaram. Perfeito. De onde vem? Quais são os fundos que subsidiam isso? Não é da Previdência Social, ou é? Nem poderia, mas uma parte é da Previdência Social, né? Que o dinheiro da